José Saraiva. Meus irmãos, mais uma vez, eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos nesta manhã alegre por estarmos aqui cultuando aquele que é digno de todo louvor e toda adoração. Mas olha, vira o bicho, virado o celular, deitado. Meus irmãos, eu quero convidar os irmãos para lermos um texto sagrado no Evangelho, nas cartas de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 8, até o versículo de número 11, onde a palavra de Deus nos vai dizer: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nós gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo qual alcançamos reconciliação. Bendito seja para todos sempre o nome do Senhor. Meus amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, texto sagrado em que nós lemos, onde Paulo mostra o grande amor de Deus para conosco. Deus, ele cria o homem, coloca lá no jardim do Éden, coloca para que o homem tome conta de todas as coisas e seja soberano ali naquele jardim sobre todos os animais, sobre toda a erva que tivesse ali naquele lugar. E agora o homem, por sua fraqueza, ele agora cai no pecado e há agora uma separação. Deus o expulsa do paraíso e agora o homem está afastado de Deus por causa do pecado. Mas, meus amados, vendo Deus a coroa da sua criação, a obra que Deus criou com perfeição, o homem caminhando a passos largos para a perdição eterna, Deus agora cria um projeto através de Cristo Jesus, enviando Jesus para morrer pelo homem pecador, onde a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, enviando o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. A morte de Jesus na cruz do Calvário nos traz mensagens de Deus para nós nesta manhã. Pelo menos 4 mensagens importantes Deus quer que você escute nesta manhã, que Deus deu ao homem através da morte de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E a primeira mensagem que eu aprendo com a morte de Jesus na cruz do Calvário é a mensagem do amor. A Bíblia diz que Deus, ele prova o seu amor para conosco, mandando o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Não, Deus não mandou seu Filho para morrer por pessoas que eram boas. Deus não mandou seu Filho morrer por pessoas que eram pessoas dignas do céu, não. Deus mandou seu Filho para morrer por nós, sendo nós pecadores, homens e mulheres que não valiam nada. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, Deus, pelo seu infinito amor, agora envia seu Filho único para morrer naquela cruz, para que nós pudéssemos ter salvação. Então a primeira mensagem que Deus dá ao homem através da morte de Jesus é que Deus, ele nos ama. Louvado seja o nome do Senhor. Já foi dito nesta manhã na leitura oficial desse culto que Deus amou o homem de tal maneira, amou esse mundo de tal maneira, que mandou seu Filho para morrer por nós. Louvado seja o nome do Senhor, para que não pereçamos, para que nós possamos ter direito à vida eterna. Glória a Deus. Então a morte de Jesus na cruz prova o quanto Deus nos ama. A maior prova de amor de Deus para com o ser humano não é um carro novo que ele possa te dar, não é uma casa nova que ele possa te dar. Louvado seja o nome do Senhor. Não é as coisas boas da terra que Deus possa dar ao homem. Não é isso. A maior prova de amor de Deus para
que ele entregou Jesus para morrer pelo homem, sendo este ainda um pecador. Isto é uma grande prova de amor. Louvado seja o nome do Senhor. E meus amados, a Bíblia diz em João capítulo 15, versículo 13: ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Deus deu seu Filho para morrer por nós, nos dando a maior prova de amor que existe. Louvado seja Deus. Mas, meus amados, é fato que Deus nos ama, mas este amor, ele precisa ser correspondido. O homem também precisa amar a Deus. O homem precisa se afastar do pecado. O homem tem que se afastar de sua vida preguiça e aceitar Jesus como seu Salvador, compreendendo o tão grande amor de Deus para com ele. Louvado seja Deus. Talvez você pergunte: como eu posso provar meu amor para Deus? E eu lhe digo nesta manhã: você pode provar o seu amor para com Deus, entendendo que é o sacrifício que Deus fez na cruz do Calvário, mandando o seu Filho para morrer por você e por mim. Louvado seja Deus. Foi por amor de nós. Glória a Deus, mostrando que Deus te ama, Deus não te esquece, Deus tem um compromisso com você. Louvado seja Deus. Deus está de braços abertos e esperando que você se arrependa dos teus pecados, que você reconheça o tão grande amor de Deus para contigo. Louvado seja Deus. Eu posso provar meu amor para com Deus. Louvado seja Deus, reconhecendo que Jesus, que a morte de Jesus foi por mim. E eu não valia nada, e eu não valia coisa nenhuma, mas Deus, ele teve misericórdia da minha vida e da tua, e enviou Jesus Cristo para morrer por nós. Meus amados, eu posso, louvado seja Deus, provar o meu amor para com Deus, quando eu coloco o desejo na minha vida de obedecê-lo. Glória a Deus. Obedecer a Jesus é uma prova de que você reconhece o sacrifício de Cristo por você. Quando eu obedeço a Jesus, a Bíblia diz, o próprio Jesus falando: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos morada nele. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu posso provar meu amor para com Deus quando eu decido obedecê-lo. Louvado seja Deus. Eu posso provar o meu amor para com Deus, entendendo que se eu rejeitar a Jesus Cristo, é dizer que tudo aquilo que Deus fez por mim, todo o sacrifício de Cristo da cruz do Calvário, foi inútil. Louvado seja Deus. Se eu não reconhecer o grande sacrifício de Deus enviando o seu Filho para morrer por nós, eu estou dizendo que tudo aquilo foi inútil. Por isso, meu amigo, procura obedecer a Jesus Cristo. Procura reconhecer que Jesus veio morrer por ti. Louvado seja Deus. Então, meu amado, bendito seja o nome do Senhor. Deus, ele prova o seu amor para com Deus. E como eu provo o meu amor para com Deus? Arrependendo-se dos meus pecados, arrependendo daquilo que eu tenho feito contra Deus, arrependendo de todos os pecados que me separam de Deus. Aí eu estou provando que amo também a Deus e que o amor de Deus é compreendido por mim. Bendito seja Deus. Meu amado, há uma maneira de eu provar que amo também a Deus o tanto quanto Ele me ama, quando eu confesso Jesus como meu Salvador e único e suficiente Salvador para a minha vida. É quando eu decido deixar os meus pecados, entrego a minha vida a Jesus Cristo. Eu estou dizendo: olha Deus, muito obrigado pelo Filho que o Senhor deu por mim, muito obrigado por aquele sacrifício, e eu estou aqui reconhecendo que, louvado seja Deus, Jesus não era merecedor, mas eu sim, mas o Senhor nos livrou da condenação, nos mostrando o caminho através de Cristo. Louvado seja Deus. Então a primeira mensagem que Deus passa para nós, através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, é que Ele nos ama. Ele nos ama. Bendito seja Deus. A segunda mensagem que Deus passa para nós, através da morte de Cristo, louvado seja Deus, é que Jesus
Ele nos justificou. Nós fomos justificados na presença de Deus através de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você esteja perguntando o que é justificação. Justificação, o sentido desse termo é fazer justo, tornar puro. Jesus, com seu sangue, Ele nos tornou puro agora diante de Deus. Ele nos justificou diante de Deus. E meus amados, o homem não tinha condições e não tem condições de se justificar diante de Deus. O homem por si próprio não tem condições de se justificar diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E por que o homem não tem condições de se justificar diante de Deus? Primeiro, porque o homem, ele é culpado de todos os pecados. A culpa do pecado é nossa. Louvado seja Deus. E não há nada que o homem possa fazer que tire o pecado da sua vida, senão aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. O homem, ele é culpado de seus atos. Todos os homens, a Bíblia diz que todos pecaram e se distanciaram de Deus. Todos pecaram, louvado seja o nome do Senhor, e estão longe de Deus. Por isso o homem não pode se justificar. Só o sangue de Jesus é quem justifica o homem através da sua fé. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados, por que o homem não pode se justificar diante de Deus? Porque o homem é rebelde. O homem se rebelou para com Deus desde o jardim do Éden até os dias atuais. O homem é rebelde. E, meus amados, na condição de rebelde, com a sua rebeldia, não tem lugar nos céus. Por isso que o homem precisa ser justificado. O homem precisa ser lavado, remido pelo sangue de Jesus. Daí a necessidade de um homem aceitar Jesus como seu Salvador, para ficar livre da sua rebelião. Meus amados, o homem não pode se justificar, porque ele é incapaz de se justificar diante de Deus. A Bíblia, ela nos diz isso, que o homem é incapaz de se justificar diante de Deus. A outra realidade é a incapacidade que o homem tem de se auto-justificar diante do Deus Todo-Poderoso. O homem não pode se justificar pelos seus méritos, porque nada pode apagar a mancha do seu pecado, senão o sangue de Jesus que justifica o homem. Por isso, meu amado, a segunda mensagem que Deus passa para nós através da morte de Jesus é que Ele nos justifica diante de Deus. Meu amado, a terceira mensagem eu já quero concluir nesta manhã, que a Bíblia Sagrada nos mostra nesse texto que nós lemos, é que através da morte de Jesus na cruz do Calvário, louvado seja Deus, Jesus nos reconciliou com Deus. Jesus nos reconciliou, e reconciliar é colocar fim na separação entre Deus e a humanidade causada pelo pecado. E a Bíblia diz que cada vez que o homem peca, mais distante de Deus ele fica. Meu amado, Jesus, ele nos reconciliou com Deus. Deus reconciliou o homem consigo mesmo através de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Está no versículo 11 da leitura da qual nós fizemos nesta manhã. Meus amados, o pecado leva o homem a contender com Deus. O pecado leva o homem a ter uma contenda com Deus. Está escrito no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 1. E essa contenda separa o homem de Deus. E o homem estava separado de Deus. O homem pecador continua separado de Deus, mas a Bíblia diz que há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, e Ele é quem nos reconcilia com Deus. Quando o homem aceita Jesus como seu Salvador, quando o homem entrega a sua vida a Jesus, ele agora é reconciliado com Deus. O pecado que separava ele e Deus agora é perdoado. Louvado seja Deus, porque o sangue de Jesus perdoa o pecado do homem. Jesus Cristo perdoa o pecado do homem. O sangue de Jesus nos purifica. Louvado seja Deus. Por isso, meus amados, que agora nós temos reconciliação com Deus através de Jesus Cristo. Glória a Deus. O homem estava separado. Vivíamos separados de Deus por causa do pecado.
Mas Deus agora nos reconciliou com Cristo Jesus. E a Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Não tem outro. Não existe outra maneira que o homem possa se justificar diante de Deus, se não for através de Jesus. O maior de todos os problemas que aflige a humanidade não é a doença, glória a Deus, não é a falta de dinheiro, glória a Deus, mas a separação de Deus. É o maior problema da humanidade, é o homem se encontrar separado de Deus por causa dos seus pecados. E só Jesus pode lhe unir a Deus nesta manhã, através, glória a Deus, de você aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. Meus amados, pois saiba que somente a obra de Jesus na cruz reconcilia o homem com Deus. A Bíblia diz, lá em Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Foi Deus, através de Cristo, que nos reconciliou consigo mesmo. Eita, meu amado, Deus quer lhe reconciliar consigo mesmo através de Jesus. Por isso que você precisa aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Meu amado, a quarta e última mensagem que Deus nos passa para nós através da morte de Jesus na cruz foi que Deus, Ele nos livra da ira futura. Jesus Cristo é quem nos livra da ira futura. Talvez você esteja perguntando, mas o que é a ira futura? A ira futura é a condenação eterna. É quando o homem vai ser lançado no grande lago de fogo e enxofre. É quando o homem será lançado no inferno e ele ficará para sempre separado de Deus. Louvado seja Deus. A Bíblia diz isso em Apocalipse capítulo 20. Mas, meu amado, Jesus Cristo, Ele tem nesta manhã a missão de nos livrar dessa condenação, dessa separação eterna. Basta tão somente você entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala dessa condenação eterna. Mateus 25 e 41. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno que está preparado para o diabo e seus anjos. Louvado seja o nome do Senhor. O derramar da ira de Deus sobre a humanidade é a condenação eterna. O Salmo de número 9, versículo 17, a Bíblia vai nos dizer assim, que todos os ímpios serão lançados no inferno e os que se esquecem de Deus. Eita, glória a Deus. Então, meu amigo, para você não ir para este lugar de tormento eterno, separado de Deus para sempre, Jesus Cristo é a saída. É Ele que nos livra da ira futura. É Ele que quer te dar salvação nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 10, versículo 28, não temais o que mata o corpo e não pode fazer matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Louvado seja Deus. Meu amigo, existe uma condenação eterna, existe a ira futura, e a Bíblia é clara em dizer em João capítulo 3, versículo 36, louvado seja Deus, quem crê no Filho do Homem tem a vida eterna, porém quem não crê não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, meu amado, eu quero deixar para você nesta manhã que a Bíblia nos diz que Deus nos livra da ira futura através de Jesus Cristo. A ira de Deus pode ser aplacada através de Jesus Cristo. A Bíblia nos diz isso. Em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, a Bíblia diz: e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. É Jesus Cristo que te livra da condenação eterna, da ira futura de Deus. Então aceite Ele como seu Salvador. Nesta manhã, aproveita a oportunidade, não deixa para amanhã, porque amanhã pode ser muito tarde. Louvado seja Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não existe condenação para aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador, que não anda segundo a carne, mas que anda segundo o Espírito. Bendito seja Deus. Meus amados, a Bíblia ainda diz em Mateus capítulo 25,
versículo de número 34. Vinde bendito de meu Pai, e possuí por herança o reino que está preparado para vós desde a fundação dos tempos. Então, meu amado, Jesus Cristo é a única saída para o escape da ira futura de Deus. Então, nesta manhã, que Deus nos abençoe e que você possa compreender, louvado seja Deus, que o apóstolo Paulo, ao escrever essa carta aos Romanos, ele está passando ali para os povos gentios de que, louvado seja Deus, todos os povos eram culpados diante de Deus e que nada poderia fazer para se salvarem senão através de Cristo. Então, que através dessas 4 mensagens você possa entender nesta manhã que há um escape para a tua alma, que há um escape para a tua vida. Louvado seja Deus. Lembre-se, Jesus, Ele nos ama. Deus nos ama a ponto de dar seu Filho como seu único Salvador para nos livrar dessa ira. Segundo, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus, Ele nos reconciliou com Deus. Deus nos reconciliou consigo mesmo através do seu Filho. Louvado seja Deus. E Jesus é aquele que nos justifica. E Jesus é aquele que nos livra da ira futura. Que Deus nos abençoe e que você possa compreender nesta manhã o tão grande é o amor de Deus por você em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Eu quero nesta manhã orar, agradecer a Deus pela minha vida, pela sua vida. Glória a Deus que ouviu essa mensagem nesta manhã. Deus Pai Todo-Poderoso, nós damos graça nesta manhã, meu Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de levar a sua palavra, meu Deus, às pessoas carentes de ouvir este Evangelho. Meu Deus, nós te pedimos que essa palavra possa encontrar lugar nos corações. Meu Deus, e que essa palavra possa transformar a vida e que as pessoas possam entender que é amada por Deus e que só seu Filho Jesus Cristo pode nos dar a vida eterna. Pai, estenda tuas mãos sobre essa cidade, salva as almas, liberta, meu Pai, dos vícios, das drogas, da cachaça, do jogo, meu Deus, transforma as vidas e salva a alma para o teu reino. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu te peço, te agradeço. Amém.